Vamos iniciar nossa correção da página 104, questão 7. Ele diz: o gráfico a seguir relaciona a força exercida sobre um elástico e a correspondente deformação que este sofre sob a ação dessa força. Então ele dá aqui o gráfico, certo? Aí ele diz: um bloquinho de madeira é pendurado por uma das extremidades desse elástico, que sofre uma deformação de 14 centímetros. Nessa situação, qual é o peso do bloquinho? Então, o que é que acontece, pessoal? Você vai ver, ó, de acordo com o gráfico, quando a deformação for 8, a força vai ser 0,2. Quando a deformação for 12, a força ela vai ser 0,3. Quando a deformação for 14, no gráfico, você vai observar a força vai ser de 0,35 newtons. Certo? Então, pessoal, você vai ver que a força é a constante vezes a deformação. A constante vai ser a força sobre a deformação, que vai dar 0,35 por 0,14. Certo? Então essa é a deformação da mola. Então a força vai ser a constante vezes a deformação da mola. Se a deformação da mola é 0,35 por 0,14 centímetros, que é 14 metros, certo? Que é 14 centímetros, que é 0,14 metros, que é a mesma coisa que 14 centímetros. Então nós vamos ter que a força é 0,35 newtons. Então, pessoal, nós temos duas forças para esse objeto. É a força peso e a força elástica. A força peso é a massa vezes a gravidade. A força elástica é a constante vezes a deformação. Massa vezes a gravidade é o peso, constante vezes a deformação é a força elástica. Então, nós temos que o peso é igual à força elástica. Então, o peso é 0,35 newtons. Ok? Vamos passando para a próxima questão. Questão 10. Ele diz: uma mola tem a constante elástica igual a 1000 newtons por metro. Ele pergunta no item A: qual a intensidade da força que deve ser aplicada a essa mola para esticá-la 5 centímetros? Então nós temos a constante é 1000 newtons por metro. Ele quer saber a força, se a deformação é 5 centímetros. Então, 5 centímetros, a força vai ser de 0,05 metros. A deformação. Então, força é a constante vezes a deformação. Quem é a constante? É 1000 newtons por metro. A deformação é 0,05 metros. 1000 vezes 0,05 vai dar uma força de 50 newtons. Ok? No item B, ele diz: força igual a 150 newtons. A constante é 1000 newtons por metro. Então, força é a constante vezes a deformação. Ele pergunta qual é a deformação que essa mola sofre ao ser tracionada por uma força de intensidade de 150 newtons. Então, agora a força é 150 newtons. Nós encontramos que a constante é 1000 newtons por metro. Então, a deformação vai ser a força sobre a constante. A força é 150, a constante é 1000 newtons metros. Então, a deformação X é 0,15 metros, que é 15 centímetros. Finalizando assim a questão 10, vamos para a questão 11. A questão 11, ele diz: uma mola submetida a uma força de intensidade de 10 newtons estica-se
e sofre uma deformação de 5 centímetros. Qual será a deformação dessa mola quando submetida a uma força de intensidade de 18 newtons? Então nós vamos aqui, ó. Força 10 newtons, a deformação da mola é 5 centímetros, que é 0,05 metros. Então a força é 18 newtons. Força é constante vezes a deformação. Então a constante é a força sobre a deformação. A força é 10, a deformação 0,5. Então eu vou encontrar que a constante dessa mola é 200 newtons por metros. Força é a constante vezes a deformação. Então a deformação da mola é a força sobre a constante. Então ele diz, ó, deformação quando a força for 18 newtons. Se a força é 18 newtons e a constante é 200 newtons por metro, então eu tenho que a deformação dessa mola vai ser de 9 centímetros. No item B, ele diz: qual deve ser a intensidade da força aplicada a esta mola para que ela sofra uma deformação de 3 centímetros? Se a deformação x é 3 centímetros, x é 0,03 metros. Força é a constante vezes a deformação. Constante é 200 newtons por metro e a deformação 0,03 metros. Quando eu encontro que a força é igual a 6 newtons. Ok? Vamos para a questão 12. Questão 12, ele diz: um corpo na Terra tem peso de 580 newtons. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Então nós vamos aqui, ó. O peso é 580 newtons e a gravidade 10 metros por segundo. Ele quer saber a massa. A fórmula do peso é a massa vezes a gravidade. Então a massa é o peso sobre a gravidade. O peso é 580 newtons, a gravidade é 10. Então vamos encontrar que sua massa é 58 quilogramas. Ok? No item B. No item B ele diz: qual será o peso desse mesmo corpo em um local no qual a aceleração da gravidade é de 6 metros por segundo ao quadrado? Então nós vamos ter o que, pessoal? Ele quer saber o peso, se a gravidade é 6 metros por segundo ao quadrado. Então a massa, vamos ver aqui, peso é a massa vezes a gravidade. Então o peso é a massa 58 kg, gravidade 6 metros por segundo ao quadrado. 58 vezes 6, o seu peso é de 348 newtons. Newtons, pessoal, entendendo novamente, é quilograma metro por segundo ao quadrado. É a unidade de newtons. Vamos para a questão 13. Questão 13, ele diz: uma mola é pendurada na vertical na Terra e um corpo de massa 6 kg é preso à sua extremidade livre, distendendo a mola em 15 centímetros. A mesma mola é pendurada na vertical em um planeta X. O mesmo corpo é preso à mola e distende-se a 9 centímetros. Se a aceleração da gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a aceleração da gravidade no planeta X? Então o que acontece, pessoal? Na Terra existe esse corpo de 6 kg. Quando eu coloco esse corpo numa mola, ele vai deformar 15 centímetros, que é 0,15 metros, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aí o que acontece? Eu vou no planeta X e coloco esse mesmo objeto de 6 kg, certo? A deformação provocada por esse objeto de 6 kg é 9 centímetros,
que é 0,09 metros. Ele quer saber a gravidade em X. Essa mesma mola do planeta X é a mesma mola do planeta Terra. Então eu vou encontrar a deformação dessa mola. Como? Peso é igual a força vezes peso é igual a força elástica. Força elástica é a constante vezes a deformação. Peso é a massa vezes a gravidade. Eu isolo a constante, então eu vou ter a massa vezes a gravidade sobre a deformação. Quem é a massa? 6 kg, a gravidade 10, deformação 0,15. Então eu vou ter que a constante dessa mola é 400 newtons metros. Ok? Então eu encontrei a constante. Agora eu vou inserir essa constante para o planeta X. Então eu vou ter que a força elástica é igual ao peso X. A constante vezes a deformação do planeta X é igual a massa vezes a gravidade de X. Então eu vou ter que a constante vezes a deformação em X sobre a massa é igual a gravidade em X. Aí eu vou botar a gravidade de X é igual a constante, que é 400 Nm. A deformação em X é 0,09 metros. E a massa é 6 kg. Então, 400 vezes 0,09 vai dar 36 newtons. Newtons por quilograma vai dar metros por segundo ao quadrado, que é igual a 6 metros por segundo ao quadrado no planeta X, a sua gravidade. Página 105, questão 14. Questão 14 é essa definição, pessoal, então não preciso copiar não. Página 105, questão 15. Ele diz: uma luminária com massa de 2 kg está suspensa na vertical, presa por um fio ao teto de uma sala, conforme a figura abaixo. Dado que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta no item A: qual o peso da luminária? Então, pessoal, eu tenho que a luminária ela tem uma massa de 2 kg. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, peso é a massa vezes a gravidade. A massa é 2 kg. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu tenho 2 kg vezes 10 dá 20 kg metros por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado é newtons. E assim eu encontro o peso da luminária. No item B ele diz: qual a intensidade da força resultante que atua sobre ela? Como o corpo está em repouso, então a força resultante é igual a zero, porque ele nem sobe e ele nem desce. Então, força resultante igual a zero. Está em repouso. No item C ele diz: qual a intensidade da força de tração do fio que sustenta a luminária? Então, nós temos que a força resultante é zero. Então, peso menos a tração é igual a zero. Ou seja, o peso é igual a tração, ou a tração é igual ao peso. Então, a tração, pessoal, é igual a 20 newtons. Finalizando assim a questão 15. Para finalizar agora, vamos para a questão 16. Ele diz: um bloco com massa 100 kg está pendurado por meio de fios ideais a um dinamômetro D de massa desprezível, como mostra o esquema ao lado. Adote que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Reproduza esse esquema em seu caderno e represente as forças que atuam no bloco, no fio 1,
um dinamômetro D e no fio 2 e no gancho preso ao teto. Em seguida, responda as perguntas. O item A, ele pergunta: qual é a intensidade da força-peso do corpo? Se o bloco tem a massa de 5 kg preso por um fio 1, tem um dinamômetro, tem um fio 2, então nós vamos encontrar que peso é a massa vezes a gravidade. A massa do bloco é 5 kg, gravidade 10. Quilograma-metro por segundo é newtons, 5 vezes 10, 50 newtons. Respondendo assim o item A. No item B, pessoal, ele pergunta: qual a intensidade da força de tração no fio 1? Aí você vai ver, ó, fio 1, ele está conectado ao bloco de massa. Então a tração 1 é igual ao peso 1, o peso. Então a tração é igual ao peso, 50 newtons. No item C ele diz: qual a indicação do dinamômetro? É a mesma indicação do fio. Então o dinamômetro, a força do dinamômetro é igual à tração 1. A força do dinamômetro é de 50 newtons. No item D ele diz: qual a intensidade da força de tração no fio 2? Então eu tenho a tração do fio 2 para cima, a força do dinamômetro. Então a tração é igual à força do dinamômetro, que é 50 newtons. No item E ele diz: qual é a indicação da força aplicada ao gancho preso ao teto? Então a força do teto vai ser igual à tração 2. Então a força da tração é igual a 50 newtons. Ok? Finalizando assim a nossa aula de hoje.